Carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Iremos ler do versículo 24 em diante. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glórias a Deus. Ó Senhor, muito agradecidos estamos por este texto bíblico que continua a ecoar em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, e queremos também tomar para nós esta mensagem, e que o Teu Espírito Santo inspirou o Teu servo, apóstolo São Paulo, para escrever aos crentes da cidade, os cristãos de Colossos, e também até hoje, fala para nós. Nós queremos tomar esta verdade, esta palavra, guardar, ó Pai, em nosso interior, nosso íntimo coração, Senhor, contrito e quebrantado, para lembrar e viver a cada dia esta palavra, Senhor, para estarmos estabelecidos e firmados na rocha eternal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glórias a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. O que os salvos em Cristo tem em comum, que eu e você, nós temos em comum, o que está em mim, está em você, e está também nos irmãos, de uma maneira universal, na igreja do Senhor, aqui em todo o mundo. Nós vemos aqui nesse texto, o trabalho e os combates que o apóstolo Paulo, no seu ministério, ele teve, e exigiu dele muito esforço, muita renúncia. E é por isso que o Senhor disse uma vez, está escrito lá em Mateus 9, 37, 38, grande é a seara, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros para trabalhar. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, mande ceifeiros para a sua seara. E nós somos estes ceifeiros, esses trabalhadores que estão trabalhando na seara que não é nossa, mas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus. E assim Paulo exercia a sua missão como servo do Senhor, como agente de Deus,
desejando que os cristãos tivessem em comum algumas coisas. E ele aqui expressa o desejo dele, né? Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, que é o sinônimo de amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aleluia. O que nós temos em comum, eu e você, da parte do Senhor, ao estarmos juntos, militando o bom combate, pela fé em Jesus Cristo, é como diz aqui o versículo 24 do primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo ele diz: regozijam-me. Era uma alegria, era um gozo repetido, regozijo-me agora. Mas porque ele estava se alegrando? Porque estava indo tudo bem? Tudo estava tranquilo? Não havia nenhum embate, nenhuma peleja? O que estava a se passar? Que ele estava querendo agora dizer, expressar e transmitir esta alegria. Parece estranho, mas é assim mesmo. O mundo não sabe, o mundo não conhece, porque estas coisas só se discernem espiritualmente, porque é vinda dos céus. O homem comum não pode ver, o homem natural, ele não percebe, mas o apóstolo Paulo, homem de Deus, sincero, que se converteu de verdade ao Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu regozijo-me agora no que padeço. Se alegrar no que padecia. E ele disse: do que padeço, no que sofro por vós, e na minha carne, no meu corpo, eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então ele não murmurava, não se queixava de nada, e a vida do apóstolo Paulo não foi fácil, mas em tudo que ele fez, ele não reclamou. Apesar dele ter recebido açoites, né, foi apedrejado, perseguido, mas ele continuou firme. E quando ele sabia que estava com a pena capital, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Coroa está para mim preparada, não somente para mim, mas para todos aqueles também que amam o Senhor, amam a vinda do Senhor. Então ele disse: eu regozijo-me agora no que padeço, neste combate, nesta guerra espiritual, em defender vocês. Está difícil para mim, ele quis dizer, eu sofro, o meu corpo sofre, se cansa, eu me sinto exausto, estressado com tudo isto, mas eu quero cumprir o resto das aflições, eu não vou desistir, porque eu quero lutar pelo seu corpo, que é a igreja do Senhor. Então, o que é que eu e você tem em comum? O consolo do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Está difícil? Está doendo? Lembre-se, olhe, tudo isso estamos passando por causa do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Mas, embora, entretanto, tudo isso, todavia, o Espírito Santo nos consola. Lembra quando Estevão estava apedrejado? A visão gloriosa que ele teve. É assim que Deus faz. E o Senhor não nos desampara. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. E Ele, sabendo de tudo isto, Ele se compadece de nós e nos dá a válvula de escape. É por isso que o apóstolo Paulo, com autoridade,
ele falava desta maneira, e é verdade. Todo aquele que se entrega a Jesus de coração, sinceramente, embora as lutas, as aflições, as tribulações, mas não desiste, porque quer ser fiel até a morte. Não é porque tudo vai bem, as circunstâncias favorecem, e é na guerra, e é na peleja, e na tribulação, e na aflição, que a gente se aproxima mais de Deus. Como um pai disse para um filho que ele tomou uma queda, e a queda foi muito forte, e ele começou a chorar, pedindo socorro, e aí o pai dizia para ele: não é para chorar não, começa a orar, começa a orar. E não é verdade? Quando a gente está num momento de dificuldade, e a Bíblia ensina para fazer assim, se estiver contente, cante louvores, mas está aflito, o que é que tem que fazer? Ficar murmurando, se queixando? Vá orar, vá dobrar o joelho, clame a Deus, invoque o nome do Senhor, e o Senhor vai ouvir, e Ele vai atender, porque Ele é fiel. E se nós formos fiéis ao Senhor, glórias a Deus, Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus por isso. Então, o que é que a igreja, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, tem em comum? Tem o consolo do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Tem o consolo do Espírito Santo, e além disto, deste consolo maravilhoso que nós temos por sermos morada e templo do seu Espírito, graças a Deus, né? Já pensou se nesses tempos a gente não tivesse? Por isso que a gente vê pessoas que a gente olha assim: por que está desse jeito? Tem dinheiro, não lhe falta nada. E por que esta agonia? Porque falta o principal, não tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas nada disso vai ajudar a vencer as batalhas. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ainda que a gente seja perseguido, maltratado, como o apóstolo Paulo, né? Recebeu lá o seu sofrimento, que foi difícil, né? E até a Bíblia registra que quando ele foi apedrejado, estava tão mal a situação dele, que pensaram que ele tinha morrido. E talvez alguém diz: pronto, já matou o homem, morreu. Mas o Senhor não permitiu, né? Foi deixado como um morto. Mas ele, o apóstolo Paulo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós devemos, sentir este alento, este conforto que é vindo do céu. E só tem este recurso quem tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de Deus, que nas horas mais cruéis, o Espírito do Senhor intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E é verdade, e é mesmo. Outras vezes, Clarice diz: o que você estava orando aí? Eu orando? Eu estava orando, foi? Foi, você estava orando aí, estava expulsando e tal, o que foi que aconteceu? Me conte aí. E eu não estou lembrado não. Foi mesmo? Foi. Você falou aí uma língua que eu nunca tinha visto na minha vida. É mesmo? Foi isso? Não fui eu. Eu não sei orar como convém. Alguma coisa iria acontecer de mal. O Espírito de Deus então veio interceder. E com certeza o laço foi quebrado. Glórias a Deus, como é bom ser de Jesus, né? Quer vivamos, quer morramos,
somos do Senhor. Não devemos temer nem a morte, porque a morte para o crente é melhor até. Porque quando a gente vai embora daqui, acabou a agonia, acabou todo o mal, não precisa mais tomar remédio e se preocupar com mais nada dessas tribulações e aflições aqui na terra. Está definitivamente, para todo sempre, seguro nas mãos de Deus, aguardando tão somente o dia da ressurreição. Mas está bem, está feliz e contente no seio de Abraão, na comunidade dos salvos, na comunidade dos filhos e filhas de Deus, hein? Oh glória, aleluia! Só tem essa doutrina, é o cristianismo. Você não encontra isso nos livros de autoajuda, no hinduísmo, né? E outras religiões. É paz, salvação, consolo só em Jesus. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Por isso que a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é por causa disso que o apóstolo Paulo, ele se regozijava do Senhor, apesar do trabalho ser árduo. Ele estava militando em favor da igreja do Senhor. E nós devemos também, em comum, ter este sentimento, que não estamos fazendo nada em vão, mas o Senhor está contemplando, está vendo tudo. Então, quem é de Jesus, tem na sua vida, nós, eu e você, o consolo do Espírito Santo, para todas as situações da vida, seja ela mais terríveis e tremendas, quais foram, não estamos só. Ainda que passe pelo vale de sombra da morte, mal nenhum temerei. Glória, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado me consolam. Mas sem Jesus, está perdido. Não tem jeito não. Mas graças a Deus, né, que a gente tem este consolo, né? A presença do Espírito Santo, que é conhecido pelos teólogos, Paracletos, como o advogado dos advogados, que vem e toma a nossa causa, que para nós é impossível de resolver, mas ele age com poder, e a Bíblia diz, né? Tudo é possível ao que crê, nada é impossível para Deus, nada, tudo é possível ao que crê. É da vontade de Deus, então vamos nos consolar, nem tudo está perdido, a esperança é certa, a nossa esperança é Jesus, Ele que opera o milagre, Ele que opera a maravilha, porque Ele é Deus. Bom, nós temos em comum, além do consolo do Espírito Santo, também o amor, um amor sincero, um amor real, por Jesus e pela sua igreja, pela noiva de Cristo. Quem é do Senhor, quem é salvo, todos os crentes salvos, remidos, têm isto em comum. É aqui brasileiro, é estrangeiro, em todo lugar. Quer que tenha em comum um amor real, verdadeiro. Amor por quem? Pelo seu Senhor e pela sua noiva também, que é a igreja de Deus. Olha o que é que diz aqui, nos versículos de Colossenses mesmo, no capítulo 1, versículos 25 e 29. O apóstolo Paulo diz, olha, falando a respeito de Cristo, ele diz, da igreja da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, propósito do Senhor, que me foi concedida para convosco.
Está falando para a igreja. Para o que? Cumprir a palavra de Deus. E no versículo 29, e diz: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. E no versículo 1 do capítulo 2 diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então nós vemos aqui o apóstolo, né, demonstrando o seu apreço, né, o seu amor pela obra do Senhor. E todo cristão verdadeiro é assim, viu? Se preocupa, se interessa, quer também participar, quer cooperar, quer estar junto, sente saudades, quer estar ativo, quer estar também militando com os outros em favor deste trabalho que não foi dado a anjo, mas a cada um de nós. Então é uma responsabilidade gloriosa estarmos representando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele na sua batalha, no seu compromisso, ele demonstrando um amor sincero, porque se fosse outro, se não é por amor, ele já teria desistido, já teria voltado atrás, porque Jesus até falou para um que queria seguir: as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É fácil? Não. É difícil, sim, porque nós temos contra nós 3 inimigos, que é Satanás, nosso adversário, né? E o mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas nós não somos do mundo, o mundo nos detesta. E o pior de todos os adversários e inimigos, nossa própria vontade egoísta, que a gente tem que vencer. E o Espírito de Deus nos capacita para destruir essas tentações que vêm contra nós de maneira violenta. Mas louvado seja Deus que nos tem garantido a vitória em tudo que nós empreendemos, porque Ele é conosco, Ele está presente. Então, o que está em mim, está em você, está na vida de todos os crentes fiéis, é isto, este amor a Jesus, que não separa, nada separa, passa por tantas situações difíceis, mas não abandona, não deixa, porque sabe que a sua razão de viver é Cristo. E por conseguinte, amar a Jesus é amar também o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? A igreja. Ele é a cabeça. Não podemos dizer: eu amo a Cristo e não gosto da igreja. Mas a igreja é o corpo do Senhor, a noiva de Cristo, eu e você. Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Ele nos amou tanto, que se entregou em nosso lugar, em favor da sua igreja. A igreja, não é confundir o nome universal aqui, né? Universal quer dizer em todo lugar, independente da sua placa, da sua denominação, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos, negros, mulatos, todo homem, mulher, criança. Deus amou
a todos se entregou em nosso lugar. O amor de Deus nos constrange. Isto Ele fez em favor da sua igreja. E nós que somos filhos do Senhor, nós amamos a Deus e também cumprimos com o mandamento que Ele deixou, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Então, como eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Então, dizer que ama Jesus e não ama a igreja, há um paradoxo, uma coisa estranha. Não está casando. Mas aquele que é do Senhor Jesus e salvos em Cristo, tem na sua vida isto: ama Jesus de verdade, ama ao ponto de, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, na agonia, mesmo até na morte, como Jesus, ele se diz dele que ele foi obediente até a morte. E quando ele estava lá se esvaindo, seu sangue derramado na cruz, quando ele estava sentindo que estava desfalecendo, ele então assim diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí, a cabeça, né, quando virou assim, né? Ali o Senhor morreu na cruz. Mas nos amou até aquele momento, né? Amou o seu povo, amou a sua igreja. E o último pensamento que ele teve até foi para com a sua mãe. Que ele via a sua mãe ali chorando, ao lado do seu irmão, né? E ele disse: mulher, aí está teu filho. E disse para ele: aí está a sua mãe. Não chore por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos. E ele disse então: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus demonstrou um amor, né, verdadeiro e real, porque foi a prova, até passou por aquela prova, por aquele sofrimento terrível, mas ali ele demonstrou, como a Bíblia diz, né? Vemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Também conhecemos o amor assim, que ele fez isso sendo nós ainda pecadores. Que prova maior poderia haver? Então o nosso Senhor Jesus nos amou tanto que ele agiu, né? Mesmo com toda a oposição, com toda aquilo que ele padeceu, foi difícil, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, se ele fez assim, nós também nascemos do Senhor pela fé, somos semelhantes a Jesus, nós aprendemos com o mestre dos mestres, que é Jesus. Então nós temos sentimento de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, e é por isso que nós falamos em nome de Jesus. O nosso testemunho é em nome de Jesus, é refletindo a sua glória na vida de muitos. E se Jesus assim nos amou, amou a sua igreja, os seus discípulos, nós também, nascidos pela fé em Cristo Jesus, nós amamos a Ele de todo o coração, e não queremos que nada nem ninguém, em nenhuma circunstância, nos separe, porque nós já temos provado e visto que o Senhor é bom. E assim também, demonstrando a nossa mudança de vida, nós amamos a Cristo e também amamos a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque a gente quer estar junto, a gente quer ir para o céu junto, não é? Queremos estar reunidos nas bodas do Cordeiro, não queremos estar separados, mas queremos estar reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só Espírito. Aleluia! Como é bom, né? Estar assim em comunhão com Cristo e com a sua amada igreja. E nós pertencemos ao Senhor. Então, temos isto em comum: o consolo do Espírito Santo,
nas horas mais difíceis. E quando a Bíblia diz para que quando algo ruim acontecer, não se desespere, não fique assim, totalmente dominado pelo pavor, pelo medo, desespero. Procure um lugar secreto, precisa ninguém ver, dobra lá o joelho e chore, 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 se humilhe, né? Se esvazie ali, diz para Jesus: Jesus, confesse mesmo, está doendo, Senhor. Jesus, me perdoa se eu estou falando alguma coisa para ti, mas Jesus, o Senhor está vendo, olha para aí que estão fazendo, Senhor, eu não estou suportando, me ajuda, Senhor. E ali, naquele momento, um coração contrito, um coração quebrantado, vocês acham que o nosso Senhor vai desprezar? Não. Humilhar-me debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Sujeitai-vos a Deus, levante-se, resista ao diabo, e aí ele fugirá de vós. Isso vai passar. No momento de Deus, você vai cantar o hino da vitória, você ainda o louvará. Continue crendo, não olhe a circunstância, continue vivendo para Deus. Ele lembra de cada um de vocês, Ele lembra de nós, Ele sabe o que é padecer, e é por isso que Ele se compadece das nossas vidas e nos dá a válvula de escape. Quando a gente menos espera, olha a resposta do Senhor. De onde veio? Do alto céu. E isso nos faz a gente fazer o quê? Glória, aleluia, aleluia. O que é isso, rapaz? O que é que aconteceu? Glória, glória, glória a Deus. Jesus respondeu. O que foi? Conte aí para mim. Oh, glória, 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 aleluia, aleluia. Como é bom a gente ter essa experiência, né? Não de ouvir falar, como diz o servo dos: eu te conhecia só de ouvir falar. Diziam, mas agora os meus olhos te veem. Eu experimentei Deus na minha vida, eu provei o milagre de Deus na minha vida. Não há nada impossível para Deus. É só a gente continuar obedecendo, deixando na mão dele. Entregue o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que a gente não pode fazer, Ele fará. E como é que a gente já tem aprendido? Mas é tudo no tempo de Deus, na hora do Senhor. Aleluia, como está escrito: agindo eu, quem impedirá? Você tem esse testemunho para contar? Eu tenho testemunho para contar. Quando chega a hora de Deus, olha, ninguém pode impedir. Foi Deus mesmo que se levantou para agir e quebrou o mal, e para sempre. E aí isso nos faz o quê? Estar mais perto de Deus. Quando tudo parecia negativo, desenganado, aí o Senhor revelou a sua glória. E se creres, verás a glória de Deus. Qual é o problema? De ordem financeira, de ordem física, é familiar. O que é que está acontecendo? É o seu cônjuge? É o seu filho, filha? É o seu parente? É o seu vizinho? Qual é o problema no trabalho? Qual é o problema na vizinhança? Ou até mesmo na igreja? Creia e confie, não desespere não. O Senhor está vendo tudo, e Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Se não foi hoje, se não for amanhã, não fique triste não, levante a cabeça, olha para Jesus, não fique dando lugar às notícias ruins não. Deixa chegar à mente e o coração aquilo que Ele pode trazer esperança, as palavras de Cristo, as promessas do Senhor. Tudo isto vindo da parte do Senhor é digno de toda aceitação, porque Ele é verdadeiro, Ele cumpre o que diz, Ele é fiel. E o que é que nós temos que ser? Fiel à sua palavra, e a gente vai ficar em sintonia,
com Deus e vai dar tudo certo. Aleluia. E aí você pode dizer: eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor, Ele vive. Você já deve ter ouvido muita gente: não vai conseguir, desista, recue, abandone. O que foi que Jesus falou ao teu coração? Ele não disse que vai fazer? Mas está demorando. A Bíblia diz: olha, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham como tardia, mas depressa farei justiça. Ou seja, no tempo de Ele não chega atrasado. Agora o que Ele requer de nós, o quê? Quando Ele chegar para executar, para fazer, Ele quer encontrar em mim e em você o quê? Fé. Crê, está tudo. Essa fé não é porque as notícias me favorecem, todo mundo está me ajudando, não tem perseguição, não tem problema, aí eu creio em Deus. Quando tudo parece ruim, é aí que a gente diz, como o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, o universo e também toda a terra, e nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Bem, temos então este consolo do Espírito Santo, temos em comum este amor real por Jesus, e quando nos convida: desista de Jesus, a gente: não, eu não vou desistir. Mas você não está vendo que está complicado, está difícil? Rapaz, não, eu quero Deus na minha vida. Eu sei Ele, eu não sou nada. Eu sei que está difícil, eu estou sentindo na minha alma, no meu ser, mas eu continuo crendo em Deus. Eu não vou desagradar o meu Senhor, eu não vou trair a confiança que Ele teve para comigo. Eu disse a Ele que eu seria fiel. Quando eu desci as águas dos batismos, eu falei para Jesus: Jesus, seja o que acontecer na minha vida, eu vou permanecer dizendo sim para Ti, ainda que eu morra, Senhor, mas eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu não vou desistir, não, jamais. Não. Com Jesus eu posso tudo. Eu creio em Deus, Ele há de me atender, porque Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E além de tudo isso, nós temos também aqui algo em comum, que é a mente cristã. Para que é esta mente cristã? Raciocinar e pensar do modo de Deus, para conhecer melhor ao nosso Senhor. Como é bom a gente conhecer mais e mais, né? Perceber, ter aquela intimidade. Como é bom a gente se sentir íntimo de alguém, né? A gente fica mais à vontade, né? A gente não fica assim receoso, que às vezes a gente fica assim duvidoso, né? Fica assim pensando: eu não conheço bem, será que vai me atender? Será que vai abrir as portas para mim? E a gente fica assim desconfiado. Mas quando a gente se torna assim conhecedor, como é bom. Às vezes a gente não é nem parente, não é aderente, não tem nem laço de sangue. A gente chega na casa de um amigo e ali a gente está à vontade, e não precisa nem o dono da casa: sinta como se estivesse na sua casa, porque a nossa intimidade é tanto que a gente chega no sofá, bota as pernas para o ar, estira as pernas, vai lá na geladeira, toma água, copo de água fria, né? Pega um biscoitinho, ainda diz assim brincando: estou roubando um biscoitinho seu aqui, uma bolachinha. Aí eu dou: não, pai, fica à vontade, a casa é sua. Não é bom se sentir assim? Cada vez que a gente conhece, a gente fica mais próximo, mais ligado. E cada vez que a gente conhece a Jesus, oh glória a Deus, as coisas ao nosso
derredor pode estar complicado, mas junto de nós está o nosso Salvador. A quem temeremos? Vamos aprovar porque que se o Senhor dos Senhores está ao nosso lado para nos valer, para nos defender, para que ficar com medo? Para que querer fugir? Não. O Senhor está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Sua presença é real. Aleluia. E com essa mente de Cristo, olha, que maravilha acontece, né? Que transformação maravilhosa. Antes a gente não entendia nada. E está aqui, ó, neste versículo 26 e 28 do capítulo 1 de Colossenses. Olha o que diz, olha. O mistério. Uma coisa misteriosa que ninguém sabe, né? O mistério que esteve oculto, escondido, desde séculos, olha quanto tempo atrás, né? Desde o início de tudo. Quanto tempo tem a terra, né? Quantos anos tem a terra? E antes de tudo estava oculto, desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isso está no meu coração, está no seu coração, está no coração de todos os crentes fiéis. Cristo em nós. E quando Cristo está verdadeiramente em nós, esta esperança, ela é viva, continua. Esperança da glória. Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei. E se eu for preparar lugar, eu voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Oh glória! Jesus vai fazer isto. E a gente aguarda com muito anseio. Maranata! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, sabedoria que vem de Deus, para que apresentemos todo homem perfeito, íntegro, preparado para a volta de Cristo, para o arrebatamento, para estar com Deus para sempre. E diz então o apóstolo Paulo desta maneira: para que todos nós, como diz aqui o capítulo 2, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus, hein? Estão escondidos, estão nele, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós temos um tesouro, Jesus, mais valioso, né? De todos os rubis, de qualquer pedra preciosa, é o nosso Deus, Jesus Cristo. E com esta mente que eu e você tem, agora nós somos diferentes, porque a gente passa a compreender e entender, e a cada dia esse mistério vai sendo descortinado. Jesus veio ao mundo e com ele veio trazer muitos ensinamentos preciosos, para que a gente seja capacitado a viver neste mundo tão turbulento, né? Mas como a palavra de Deus diz, né? Que esta palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, por onde eu devo caminhar,
O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou decidir? A primeira preocupação de um crente, o cidadão do céu, ao tomar uma decisão, aquela preocupação boa: Jesus, é da tua vontade? Dê um sinal aí, Senhor, porque parece que é bom, que é legal, mas eu não sei não, eu não quero ser enganado. E se alguém está lhe prometendo algo, o Espírito de Deus está falando para mim e para você: cuidado, vigie, peça primeiro ao Senhor uma confirmação, se esse casamento, se essa mudança, se esse acordo, se esta transação é de Deus. Porque se não for, Ele vai lhe dar um sinal, Ele vai lhe mostrar de uma maneira tão gloriosa e sublime, e quando o Espírito de Deus responder, você não vai perguntar nem para mim, nem para ninguém, você vai saber, foi Deus mesmo quem falou, e eu estou certo, não tenho mais dúvida nenhuma, agora eu vou acertar o alvo. Aleluia! Como é bom a gente acertar, né? Toda dúvida que para, some, desaparece, toda nuvem, e ali a gente, glória a Deus, estou no centro da vontade de Deus. Agora, ufa, eu estou tranquilo, estou feliz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, e o Senhor me livrou deste engano, deste encantamento, disso que parecia bom, mas pela mente de Cristo, eu decidi o que é o melhor para a minha vida, e primeiro para a glória de Deus, e assim eu me sinto bem, né? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você está sendo pressionada? Isto é um sinal que não é coisa boa. Deus não age assim não. Ele até poderia, né? Porque Ele é soberano, mas o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Quem bate a porta? Nossa, é porque não quer invadir, né? Invasão de domicílio. Bate a porta, toca a sirene, a gente olha, vê se é de paz a vida, a gente pode entrar, fique à vontade, sente-se. Mas o Senhor, Ele não nos pressiona, mas a Bíblia não é por força nem por violência. Isso que está vindo para a sua vida, está vindo assim? Ah, pastor, mas foi uma pessoa que é uma bênção. É? Uma bênção? Mas se é uma bênção, por que está assim, lhe forçando a tomar decisão desta maneira? Isto é o jeito de Deus? Olha, é um sinal que isso não vem de Deus não. Porque o que vem de Deus, a Bíblia diz, ó, as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Mas Ele falou em línguas estranhas para mim, foi mesmo. Não é que você agora não está mais comendo, não tem mais apetite, é? Não tem mais sono? Que negócio é esse? Você não sorri mais? Isso veio de Deus? Não precisamos fazer vigília, nem jejum, e nem investigar muito. Olha o sinal de coisa ruim. Isso não vem de Deus. Porque o que vem do Senhor nos abençoa, nos eleva, nos edifica, nos salva, nos cura. Eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Se não for assim, pode alguém se aparentar de religioso, ser considerado por tudo e por todo o mais espiritual de todo, mas isso aí está lhe causando todo esse tormento. Não, isso não é de Deus. Porque a vontade de Deus, ainda que para que a gente renuncie a alguma coisa, a nossa vontade, mas a gente vai se sentir aliviado, vai se sentir feliz, satisfeito, porque Deus deu a direção, e era isso mesmo que Deus queria. Isto é maravilhoso. Como é bom servir ao Senhor, né? Mesmo que a gente tenha
decisão assim, não, boa intenção, é boa intenção, todo mundo está pensando a mesma coisa, mas o que é que Deus pensa de tudo isto? Isso nós devemos parar e analisar, porque existem situações que vêm para nós como um laço, e por não se apresentar como uma coisa feroz, uma coisa assim, amedrontadora, a gente acha e se ilude, deve ser de Deus, tem uma aparência, mas a Bíblia diz que não é de se admirar que Satanás se transfigure em anjo de luz, e com a mente de Cristo, o Senhor nos dotou da mente de Cristo para a gente não se deixar levar pelos ardis de Satanás, as sutilezas do diabo, a sua trama, e vem com aparência, até mesmo de religiosidade, mas ali é um laço, é uma armadilha, é um arapuca, e nós não estamos aqui para ignorar as astutas ciladas do diabo, a gente vivia antes assim, mas agora eu e você temos a mente de Cristo, oh glória, pensar do modo de Deus, decidir do modo de Deus. Se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Você vai agir agora, em nome de Jesus, em meu nome, diz o Senhor. Então todas as nossas ações, nossas decisões, nossas preferências, tudo tem que estar assim, apontando para Cristo, para a sua honra, para a sua glória. E nós temos então de Deus tudo isto, glória a Deus, que maravilha. E diz aqui na palavra do Senhor, olha bem, 2 Timóteo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, aleluia. Redarguas, repreendas e exorte com toda longanimidade e doutrina, para que tenhamos esta capacidade de enxergar as coisas e discerni-las espiritualmente, como também diz aqui, na primeira carta também de Timóteo, também no capítulo 4, versículo 1, falando sobre a apostasia, o esfriamento da fé nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. Apostar é se desviar, abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vocês acham que esses espíritos enganadores e doutrina de demônios, eles vêm usando outros livros? Eles usam a Bíblia, sabia? Os espíritos, logo está dizendo, espírito enganador, ele para enganar, ele vai usar uma coisa que a gente costuma usar, O que é que o diabo fez quando chegou para Jesus? Ele lembrou do que está, mas não está escrito? Está escrito. Olha a deturpação que ele queria provocar na mente de Cristo, mas o Senhor repeliu ele imediatamente. O Senhor não aceitou, e isso nos ensina também para nós não ficar se deixando ludibriar pelas astutas ciladas de Satanás, mesmo querendo aqui nos confundir com aparência de cristandade, mas nós temos a mente de Cristo, oh glória, temos a mente de Cristo, aleluia. E podemos também considerar 1 João
4:1, que diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai, teste se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos, não é poucos não, se alastra cada dia, se multiplica de montão. E o que é que a gente tem que fazer? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas a gente, com a mente de Cristo, lendo a Bíblia, fazendo oração e mantendo a nossa confiança, a nossa confissão a Deus, o maligno não nos tocará. Mas como é que o ladrão, o malfeitor, aquele que tem aquela conversa, né, enganadora, conto do vigário, como é que ele convence as pessoas na usura delas, na vaidade que elas têm, na ganância que elas têm, pensando que vai lucrar, que vai ter vantagem. Aí o inimigo vem e lança a isca. Quem quiser morde a isca, né? Mas quando a gente tem a mente de Cristo, não venha para cá não, eu te conheço. Não me engana, esse filme eu já assisti. Isso não é de Deus. Mas você não viu que a pessoa disse que viu um anjo descendo, viu fogo ali, fogo acolá? Essas coisas realmente a Bíblia fala, existe, né? Mas esse negócio aí, não me engana não. E quando nós temos a mente de Cristo, é como está escrito aqui na segunda Crônicas, ó. Vamos lá para a segunda Crônica, e concluir este momento de reflexão, meditação na palavra de Deus. Segunda Crônicas 15:7, falando desse trabalho que nós temos, trabalhar para Jesus na seara do Senhor, salvos em Cristo. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vocês creem nisto? Sinceramente, verdadeiramente, foi Jesus nosso Senhor que deixou esta palavra para mim e para você. Está difícil, né? Está complicado. E a gente sente isso na pele. Esses momentos que nós vivemos, a atualidade, tem sido assim de grande perplexidade. O mundo inteiro. Mas a Bíblia diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, não desiste não. É como eu sempre digo, Canaã é logo ali, um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, porque foi o Senhor quem prometeu. Aleluia! E vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que em meio a tantas oposições, mas ele continuou firme no seu trabalho, porque foi Deus quem o chamou. Mas ele tinha, da parte de Deus, o consolo do Espírito Santo. Apesar de tudo, ele não estava só. Deus era com ele. Ele tinha, além disso, um amor real por Jesus, porque a transformação dele é algo assim, um milagre que aconteceu. E ele se entregou nas mãos do Senhor de verdade. E passou a amar a igreja do Senhor, e a todas as suas cartas, o seu testemunho, né, o seu trabalho missionário, prova isto, que o apóstolo Paulo, ele tinha esse amor, apesar de tudo que ele passou, as suas experiências, mas ele tinha um amor real por Jesus e pela sua igreja. E além de tudo, até hoje a gente aprende com o apóstolo Paulo, porque foi o Espírito de Deus que o ensinou,
ele tinha a mente de Cristo. E quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, suas orientações, suas cartas pastorais, ele não falava não de que outros lhe contaram, mas ele de experiência própria, com a autoridade de um apóstolo. E todas as vezes que a gente lê, a gente aprende mais um pouco o que é o significado de ser um cristão, o que é ser um salvo em Jesus Cristo, o que é passar pela prova dando glória a Deus. E isto está em mim, está em você, está na igreja de Deus. Por isso que a Bíblia diz, olhe, apesar de tudo, esforçai-vos. Como o Senhor disse para Josué, esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, não fique pasmado, não se amedronte, não se espante, como eu fui com Moisés, eu sou com você também. Jesus é comigo, é com você, é com todo crente, aqui no Brasil, no estrangeiro. Jesus está com todos, porque Ele morreu pela sua igreja. E Ele diz, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim diz o Senhor, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, não deixe parar, persevere, continue, não pare de crer, não pare de confiar, não desista não, levante a cabeça. Jesus está conosco, Ele prometeu, Ele é fiel, Ele que nos conduz, até aqui Ele tem nos ajudado, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e a nossa alegria não vem do mundo, vem de Jesus. Esta alegria, esta paz que a gente tem é do Senhor. O que a gente quer mais? Aleluia, o que Ele prometeu, Ele já fez e vai fazendo, até chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Porque, irmão e irmã, igreja de Deus, quando chegarmos diante do Senhor, e que você vê o galardão que Jesus tem reservado para te entregar, hein? A honra ao mérito. Todo mundo gosta de subir no pódio, né? Se esforçou, chegou ali e recebe aquela honra, fotos, mas não foi fácil não, complicado, não foi? Mas é assim mesmo, sem Jesus não dá, mas com Ele a gente prossegue, continua. Os dias são maus, são dias difíceis, mas a gente conta com o Senhor na nossa vida, e vamos avante, vamos prosseguindo, quer sorrindo, quer chorando, aleluia, vamos estar unidos e reunidos.